Mas agora eu queria trazer 3 exemplos de líderes que realmente são reconhecidos na humanidade como um todo e o que esses 3 exemplos têm de comum. É um grande líder, que é um líder que ficou à frente da GE durante muito tempo, mas ele tinha um legado que ele dizia o seguinte, que o ser humano ele tem um valor imensurável e era o maior valor que a GE tinha. E o ser humano é a fonte de se alcançar o sucesso. Então ele tinha consciência que o ser humano para ele era o caminho para chegar nos resultados, né? E ele tinha 4 conceitos fundamentais. O primeiro conceito era a missão clara e bem definida. Ele tinha uma outra coisa também que era valores bem definidos e uma liderança que assume uma postura sincera, transparente e comunicativa. E você deve estar me perguntando, mas tá bom, quais são os pilares da liderança, né? Eu tenho como um triângulo de um líder que exerce o seu papel bem feito, que é a autenticidade, autoconhecimento e a coragem. Criatividade, inovação é diferenciação para o futuro, né? Uma empresa que não inovar, uma empresa que não criar, é uma empresa que fatalmente vai padecer ao longo do tempo. O mundo está evoluindo com uma rapidez gigante, evoluindo muito rápido, e quem não criar, quem não inovar vai padecer. E a liderança ela serve para transformar a empresa. E aí ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a quem foi dada a responsabilidade de fazer sobressair o melhor que há nos outros. E aí, obviamente, né, o Jack Welch ele dizia o seguinte, que ele nasceu para servir e ele servia os colaboradores da GE como seres humanos. Então olha que bonito, né? Um líder de uma empresa desse tamanho servir a sua equipe. Vou trazer um segundo exemplo, todo mundo conhece, que é o Mandela. Mandela foi presidente da África do Sul, né? E ele foi de prisioneiro a presidente. E ele tinha alguns pilares na vida dele. Então, o primeiro pilar era de esperança e otimismo. Ele ficou 27 anos preso, né? Então ninguém que fica 27 anos preso e vira presidente não tem esperança e otimismo como um valor, né? Como uma virtude. Então o Mandela tinha isso como virtude. Ele era um pacificador. Então ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1993. E ele era um difusor da diversidade. E ele trabalhou na verdadeira inclusão e união das raças na África do Sul. E aqui eu trago um outro parênteses, né? Um bom líder, ele gerencia a sua equipe olhando as diversidades de cada um e não tentando equalizar a equipe de acordo com o seu julgamento de valor. Então um bom líder, ele olha para cada subordinado e ele enxerga o que cada um pode entregar de melhor para a equipe, para atingir o seu objetivo, para o objetivo em comum da equipe, né? E aí ele tem uma frase que ele fala que ele lutou contra a dominação branca, lutou também contra a dominação negra. Que ele nutriu o ideal de uma nação democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntos, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que ele espera viver para alcançar, mas se for preciso, é um ideal pela qual ele estava preparado para morrer. Ou seja, olha só que bonito, né? Harmonia e com oportunidades iguais. Se você hoje é um líder, é porque alguém te deu essa oportunidade. Então não é injusto você também conceder essa oportunidade para alguém. E aí uma das coisas que o Mandela fez foi servir o país e os respectivos cidadãos daquele país, né, que é da África do Sul. Então o Mandela tinha isso como premissa. E o terceiro exemplo que eu vou trazer é um exemplo atual, é o Papa Francisco, que hoje ele é o líder não vou entrar em nenhum mérito religioso aqui, tão pouco espiritual, estou entrando no mérito de liderança. E o que o Papa Francisco está fazendo hoje, ele está inovando e atualizando o Vaticano, a Igreja Católica, né? Não estou concordando nem discordando com isso e tampouco julgando os valores dessa religião. O que eu estou trazendo aqui é um aspecto, uma característica de liderança que, se a gente analisar, se a gente fizer uma comparação do Vaticano antigo com o Vaticano novo, a gente vê que hoje em dia tem uma inovação e uma atualização muito forte que foi trazida por esse líder que está à frente hoje. Ele não julga ninguém,
ele sabe, ele conhece a sua limitação como ser humano, então ele não julga valor nenhum, tanto é que ele está trazendo muita inclusão para a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica, que sempre teve dogmas, hoje está trazendo muita gente que teoricamente estava fora da igreja há algum tempo. Ele tem um senso de pertencimento e união, ele sabe que ele só consegue chegar no resultado caso todas as áreas, todas as engrenagens para se chegar nesse resultado se unem em prol de um objetivo comum. E ele é um líder servidor, ele lidera para servir um bem maior. E diz ele que é o bem da humanidade. Então ele fala que tudo aquilo que se compartilha se multiplica. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você como líder, o que você tem para compartilhar? O que você tem de diferente para compartilhar com a sua equipe? Bom, trabalho todos têm igual, né? Mas só você tem a liderança para compartilhar com a sua equipe. Então, se você é líder, nada mais justo você compartilhar a liderança com a sua equipe. E aí, o Papa Francisco, ele serve a sua igreja, o seu Deus, e luta por direitos humanitários, né? Então eu quis trazer esses 3 exemplos aqui, porque são exemplos de líderes que de fato estão deixando legado no mundo. São líderes que eles trabalham para deixar legado e são líderes que todos eles têm em comum servir. Servir e servir. Dar a sua liderança para a sua equipe, dar a sua liderança para o povo, dar a sua liderança para a sua igreja, no caso do Papa, dar a sua liderança para a sua organização, no caso do Jack Welch, dar a sua liderança para um país, para uma nação, que é o caso do Mandela. E aí você deve me perguntar, tá bom, mas eles eram líderes de alto nível, né? Essas pessoas conseguem exercer a liderança. Mas aí eu te pergunto, será que essas pessoas nasceram nesses lugares? Papa Francisco é Papa desde que ele nasceu? Mandela foi presidente da África do Sul desde que ele nasceu? O Jack Welch foi presidente de empresa desde que ele nasceu? Ele se desenvolveu como líder. E alguém ajudou ele a se desenvolver como líder. E mais do que isso, eles foram desenvolvendo pessoas que ajudaram eles a chegar nessa posição. E eles só chegaram nessa posição porque eles tinham liderados. Porque eles desenvolveram esses liderados, inclusive para sucederem eles nas posições que eles ocuparam ao longo da carreira. É servir sem insegurança, é servir com segurança, é formar um líder com segurança, sem insegurança nenhuma de perder uma posição, de perder um emprego. É com a segurança de deixar um legado na vida dessas pessoas.